Ele pensou ou não pensou em você? Vamos ver através do tarô qual que é a resposta para essa sua pergunta. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, pega somente o que fizer sentido, o que não fizer você devolve para o universo. E se você está nessa energia de saber aí se o seu ser amado pensou ou não pensou em você, vamos ver aqui através das cartas. Já me segue para a gente não perder a nossa conexão e vamos descobrir através do tarô se ele pensou ou não pensou em você. Vamos lá, tarô, 3 cartas pra gente. A primeira carta é a carta do 3 de copas. É um sim, hein? A segunda é a carta do 2 de copas. E a terceira carta é a carta do 2 de espadas. Vamos lá, que aqui é uma situação aí um pouco complexa, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? Ele pensou ou não pensou em você? Sim, ele pensou em você. Realmente é uma relação que para essa pessoa, né, representa algo realmente onde existe uma troca, né? Existe sentimento, existe aí, né, amor, paixão, enfim. É uma relação onde existe esse reconhecimento de algo realmente importante, de algo realmente de valor. Então essa pessoa muitas vezes pensa muito, né, de forma até nostálgica, de repente, sobre os momentos bons que vocês passaram, que vocês compartilharam juntos, né? Existe aí esse quê de saudade, né? É algo realmente carregado de muita emoção, de muito sentimento, tá? Porém, né, o que acontece, né? Muitas vezes, né, existem aqui alguns bloqueios muito, né, no campo, muitas vezes, mental, tá? Então, de repente, uma pessoa que muitas vezes ela não se decide, né, em relação ao que ela quer e com isso, né, de repente, você também se vê aí um pouco inseguro, um pouco em dúvida, justamente porque essa pessoa, ela tende a levar as coisas muito para o campo do racional. Então, existe o sentimento, existe o pensamento, existe a saudade, a nostalgia, a lembrança dos bons momentos compartilhados, mas ainda é um relacionamento, é algo que a pessoa ainda não se decidiu sobre o rumo e sobre as decisões que ela quer a partir daqui, tá? É como se ela ainda tivesse muitos bloqueios, tá? Mentais, pensasse muito, racionalizasse muito. Então, às vezes, a rotina de vocês é incompatível, a distância, ou tem algumas questões ali no meio. E a pessoa, apesar de ter todo esse sentimento, ela ainda pega essas questões aí mais práticas muitas vezes e faz com que isso muitas vezes seja aí um empecilho, seja aí realmente uma pedra no caminho para que vocês desenrolem e, né, realmente firmem aí algo mais concreto, algo mais sólido, tá? Vamos ver qual que é o possível desfecho para essa situação, tá? Qual que é o possível desfecho para essa situação? Vamos lá. Isso é muito comum, né? Existir muito sentimento, mas na prática a relação não se concretizar por conta aí de bloqueios mentais, muita racionalização. Vamos ver qual que é o desfecho. Uma carta, tarô, que a gente tem a carta da justiça, mais uma. E aqui a gente tem a carta do rei de copas. A carta da justiça é como se com o tempo, tá? Aquilo que realmente fosse justo para essa relação, ela realmente se manifestasse, tá? Então, independente de bloqueios, independente de questões muitas vezes aí mentais, tá? Se realmente é algo que está alinhado e que está conectado aí com os valores de vocês, com a emoção, existe aí um grande potencial realmente aí de se concretizar. Muitas vezes não de forma muito rápida, muito ágil, tá? Mas tende aí muitas vezes as questões, né, virem aí à tona e vocês acabam conseguindo aí lidar com isso, né, pesar aí os prós e contras e através disso vocês consigam aí manifestar realmente algo mais positivo no relacionamento de vocês, né? Porque aqui a gente tem mais uma carta de copas, né?
Existe muito sentimento, existe muito amor, só que muitas vezes isso não é exteriorizado, isso é muito sentido, mas isso não é muito comunicado muitas vezes, né? Então pode ser também que você esteja muito nessa energia de conter aí as suas emoções, ou pode ser o outro lado também, que realmente aí esteja muitas vezes nessa posição de um certo ego, digamos assim, de não querer demonstrar aí sentimentos, expor a sua vulnerabilidade, tá? Então, adapte de acordo, né, com o momento aí que você vive, que você está passando, mas realmente, tá? Existe sim o pensamento, existe sentimento, existe aí, né, uma certa nostalgia, lembranças de bons momentos, né? Existe a vontade realmente, né, de fazer acontecer, de ter aí uma troca, né, mútua dentro dessa relação, mas ainda existe aí certos bloqueios mentais, essa racionalização que precisa ser trabalhada, tá? Mas aqui mostra que, independente dessas questões aí mais pontuais, aqui existe muita energia de que o que tiver que ser, vai ser, tá? Pode ser que não seja nesse momento, mas é como se questões importantes viessem à tona para que vocês consigam aí muitas vezes dialogar, conversar e muitas vezes aí chegar, né, num consenso, chegar num denominador comum, para que isso realmente tenha um desfecho que seja justo realmente para ambas as partes, tá? Espero que essa leitura tenha ressoado com o seu momento. Já me segue aqui para a gente não perder a nossa conexão. E se você precisar de uma leitura na sua energia, entre em contato comigo através das mensagens. Gratidão e até a próxima.